O PLP 108 virou lei. Foi sancionado na data de ontem e publicada hoje, 14 de janeiro, no Diário Oficial, a Lei Complementar 227 de 2026, que vem trazer regras sobre a criação do Comitê do IBS, fazer modificações na Lei Complementar 214 de 2025, que instituiu a CBS e o IBS, vem fazer modificações no CTN em relação ao ITBI, vem também fazer, pela primeira vez, trazer uma novidade por meio de lei complementar, regras gerais, normas gerais do ITCMD, que é um imposto estadual que incide nas operações de doação e herança, mas que cabe à União legislar sobre normas gerais, como é o caso, por exemplo, da base de cálculo, conforme previsto lá no artigo 146, inciso 3º, lido em conjunto com o artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Federal. Em relação ao ITCMD, o que nos chama a atenção e cabe falar aqui neste primeiro momento, principalmente para aqueles que trabalham com planejamento sucessório, está relacionado à definição de base de cálculo. Conforme já foi dito, cabe à União, por meio de lei complementar, legislar sobre normas gerais, e isso inclui a base de cálculo. E a lei complementar, a nova lei, a 227, traz lá no artigo 154, inciso 2º, uma nova regra, uma regra agora geral que todos os estados devem observar, que é a metodologia que deve ser observada em uma doação de cotas, porque essa metodologia vai criar a base de cálculo dessas cotas que serão objeto de doação. E fazendo a leitura da Lei Complementar 227, no seu artigo 154, inciso 2º, você vai perceber que entender a natureza, o negócio da sociedade, se é um comércio, se é um serviço, se é uma indústria, se é uma empresa que é voltada para a tecnologia, isso vai ser fundamental para se chegar no método adequado que vai ser aplicado naquela empresa para se saber qual é a base de cálculo. O que o legislador quer aqui, na realidade, é que você utilize o mesmo método que se você fosse vender uma empresa. Se você vai vender aquela empresa, você vai querer majorar o valor de venda. E o legislador quer que você utilize um método adequado para se chegar a essa base de cálculo. E ainda observar se essa empresa tem eventual perspectiva de geração de caixa lá no futuro, principalmente para aquelas empresas que possuem uma clientela já muito duradoura, permanente, se tem uma marca consolidada no mercado, que isso influencia lá no caixa, daquilo que ela venha projetar para o futuro, podendo utilizar aqui métodos clássicos como fluxo de caixa descontado. Mas uma coisa é certa, o legislador quer que esse método utilizado, que pode ser um fluxo de caixa descontado, o valor que você vai chegar a ele não pode ser inferior ao valor de mercado dos ativos e passivos, porque ele fala lá em patrimônio líquido ajustado, mas acrescido ainda do valor de mercado do fundo de comércio, como por exemplo, clientela e marca consolidada dessa empresa. Agora, olhando para o mundo das sociedades holdings, principalmente aquelas que detêm ali imóveis para vender e locar, o fundo de comércio não é algo muito comum. Não é muito comum uma clientela duradoura, permanente. Não é comum essa holding ter uma marca ou sequer tem marca relacionada à holding. Agora, se é uma holding empresarial que vai deter participação societária de empresas operacionais, com certeza isso pode influenciar na base de cálculo nessa doação de cotas. Então vai depender muito do negócio, da natureza dessa empresa, da atividade econômica dela para saber qual é o método adequado. Mas uma coisa é certa, olhando aqui para o mundo das holdings imobiliárias e patrimoniais, não tem mais como fugir do valor de mercado. Pelo menos será necessário reavaliar o ativo, pegando lá aqueles imóveis que foram integralizados a valor de declaração de imposto de renda, conforme permite o artigo 23 da Lei 9.249, pegar aquele valor baixíssimo e reavaliar o valor de mercado para saber de fato qual é o valor real da base de cálculo para fins de doação. Agora olhando
para fins de eficácia dos efeitos dessa nova legislação. Considerando que nós poderemos ter, a depender do Estado, uma majoração, um aumento do imposto, porque se eu aumento a base de cálculo, consequentemente eu tenho um aumento do imposto. Considerando que haverá um aumento e fazendo a leitura do artigo 150, inciso 3º, a linha B, junto com o parágrafo 1º desse artigo 150, todos da Constituição Federal, pelo princípio constitucional, então, da anterioridade anual, esse método, essa nova regra de base de cálculo, os estados só podem aplicar a partir de janeiro de 2027, pelo respeito ao princípio da anterioridade anual, em que os efeitos passam dessa lei que está, de uma certa forma, majorando, aumentando um imposto, ela só pode ter efeitos no exercício seguinte da data de publicação da lei, que foi hoje, dia 14 de janeiro de 2026. Então, somente em 2027 poderemos ter a aplicação pelos estados dessa nova legislação. Agora, o Estado precisa fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dessa parte da Lei Complementar 227, artigo 154, inciso 2º, ela precisa trazer isso para a sua legislação estadual, seja em lei, seja em decreto? Eu entendo que não, porque lá no artigo 24, parágrafo 4º da Constituição Federal, tem uma previsão que fala o seguinte: olha, a lei federal que cabe tratar sobre normas gerais, porque é ela que tem competência para tratar sobre isso, caso ela venha a ser criada, venha a ser sancionada, ela afasta os efeitos da legislação estadual naquilo que seja contrário. Como, por exemplo, se determinado estado define que a base de cálculo é o valor lá patrimonial, e agora nós temos uma legislação federal competente para definir normas gerais de matéria tributária, e aqui a base de cálculo, que é a 227, ela afasta aquela legislação estadual. Não precisa o Estado, modificar a sua legislação para que ele possa, então, aplicar o novo método da base de cálculo. O que o Estado vai ter que observar é o princípio da anterioridade anual, somente no exercício seguinte, ou seja, em janeiro de 2027, que ela vai poder, então, fazer a aplicação desse novo método de avaliação das cotas e ações, no caso de SA fechada, que não negocia ações na Bolsa de Valores. E, claro, quando você vai ler o artigo 154, inciso 2º, lá no final, ele fala lá que cabe à legislação estadual definir alguns pontos. Eu entendo que isso aqui está mais relacionado à questão da operação, de comprovar para o Estado o método que você utilizou, como a necessidade de entregar um laudo de avaliação, ou seja, mais uma regulamentação. Não há como, por exemplo, modificar a regra do artigo 154, inciso 2º, que pelo menos agora é o valor de mercado dos ativos e passivos acrescido do valor de mercado do fundo de comércio. E não é toda empresa que tem fundo de comércio. Olhando para o mundo das sociedades holdings, principalmente as patrimoniais que vão deter e segurar imóveis para locação ou venda, é difícil ter esse fundo de comércio, é difícil ter uma marca vinculada a essa holding. Então, o que nós teremos na realidade na prática seria mais a reavaliação dos ativos e passivos para se chegar a um patrimônio líquido ajustado a valor de mercado, o que me vai dar base para chegar na base de cálculo dessa doação, dessas participações societárias. Mas uma coisa é certa, tem que respeitar a Constituição naquilo que trata sobre a anterioridade anual. Os efeitos dessa nova norma, que tudo aquilo que vai implicar em instituição ou aumento do imposto, como é o caso da base de cálculo, somente no exercício seguinte, ou seja, somente em janeiro de 2027.